Olá, queridos, de volta e agora para a parte 2 do capítulo 9, Vivos no Vale. Nós chegamos no momento onde eu chego no hospital, onde o Gustavo, para onde o Gustavo foi levado. Não foi o primeiro hospital para onde ele foi levado. Houve um momento crucial quando os paramédicos chegam no local do acidente e começam a abrir as ferragens. O meu sogro, ainda naquele momento, com pouco de vida, ele só diz: tira o meu neto, tira o meu neto, tira o meu neto. E os paramédicos, eles não viam criança e diziam: olha, aqui não tem criança. Ele dizia: tira o meu neto. Ele insistia, até que acharam o corpinho do Gustavo. Como ele só tinha 1 ano e 3 meses, era pequeno, ele estava debaixo do banco do passageiro. Ele foi arremessado para aquele lugar, Ali então os paramédicos tiram e começam a ressuscitar ele, fazer os procedimentos. Levam para um primeiro hospital ali em Indaial, que não tinha tantos recursos. Eles viram que eles não iam dar jeito realmente de sustentar a vida do Gustavo ali, até por escassez de equipamentos. Então eles chamam o Águia novamente e transferem o Gustavo para Blumenau. Lá então ele é levado para o Santo Antônio. Muito bem, eu chego nesse hospital, levado pelo irmão Coca. Quando nós chegamos na porta da UTI, no vídeo anterior, eu disse que uma dor terrível invade meu peito. É algo, amados, que não tem como explicar com palavras. Eu só baqueei ali, eu precisei de ajuda, eu disse: eu não consigo entrar, está doendo muito, está doendo muito. Então eu sento e o Coca começa a orar. Ele ora por mim e nesse momento Deus fala com ele, Deus usa ele. E o Senhor fala com ele assim: diz para o meu servo que eu quero falar com ele. Abre no Salmo 9. E ele estava com uma Bíblia, ele abre o Salmo 9. E, queridos, é algo tão intenso, que eu preciso ler para você alguns versos do Salmo 9. O subtítulo da minha Bíblia diz: Ações de graças por um grande livramento. Veja como Deus ele é fiel e maravilhoso num momento como esse. E a palavra de Deus realmente ela tem esse poder, de entrar e dividir juntas e medulas e fazer aquilo que palavra humana nenhuma conseguiria fazer. Se alguém só apenas tentasse me acalentar naquele momento, não seria suficiente, Mas a palavra de Deus, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ela penetrou dentro de mim, ela falou de uma maneira tremenda. E ali não era a voz do Coca, mas era Deus falando comigo. Então, ouça alguns versos do Salmo 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. O teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e minha causa, e no trono te assentastes e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados as suas ruínas, são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor também é um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, os que habitam em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. E é algo que eu quero fazer, é contar os feitos do Senhor. Todos esses vídeos que temos feito, desses capítulos até aqui, estamos aqui no capítulo 9, na parte 2 do livro Vivos no Vale, é com esse intuito, é com esse desejo que a tua vida seja alicerçada no Senhor, na sua santa palavra. Porque, amados, essa narrativa, quando o irmão Coca vai lendo, o Senhor entra com um refrigério tão tremendo, e dentro de mim ele ministra: aqueles que partiram estão comigo, os que ficaram eu vou restaurar. Amados, a hora que essa voz entra dentro de mim e fala na minha alma e ministra essa coisa tão tremenda e poderosa, esse milagre sobrenatural,
Pela fé, amados, eu absorvo, eu começo a vivenciar, eu começo a profetizar. Eu levanto daquele lugar e me coloco numa posição que quando eu cheguei eu não conseguiria me posicionar. Você entende que então não é na tua força? Você entende que então não é naquilo que você acha conhecer de Deus? Porque você pode ter certeza que é no vale, muitas vezes, com certeza, na maioria, quase absoluta das vezes, é que você vai se reconhecer como alguém que não pode nada, apesar do conhecimento que você tenha, por mais conhecimento que você tenha absorvido. E talvez você está também absorvido por esse conhecimento, mas não tem entendimento e vida em intimidade com esse Deus que pode falar. Deus é um Deus vivo. Ele não é alguém que está distante, ele não é alguém que está aquém daquilo que você está passando. Ele verdadeiramente se preocupa com você. Ele verdadeiramente quer trazer sobre você o entendimento de quem Ele é e do propósito dele para a tua vida. Você está aqui com propósito. Deus tem um propósito para você. Então que você possa se permitir ser ministrado por Ele. E a partir desse momento eu consigo entrar na UTI, o médico vem ao meu encontro, eu me identifico como sendo o pai do Gustavo. Nesse momento então, ele diz: olha pai, a situação dele é gravíssima, ele está em coma, então a gente está indo muito devagar, tentando ver alguma reação dele. E eu disse: doutor, eu não sei se o senhor crê, mas Deus falou comigo ali na porta antes de entrar, e Ele ministrou ao meu coração que Ele vai sair dessa situação, Ele vai tirar o Gustavo dessa situação. E o médico já de pronto: não, maravilha, realmente isso é bom, ter fé é muito bom, então que você possa realmente, se apegar com Deus e tal, tipo dizendo: é isso aí pai, mas o que realmente vai contar é o que eu digo. Mas eu naquele momento, eu só prestava atenção naquilo que realmente Deus havia falado no meu coração. O diagnóstico vinha do médico, mas eu me posicionava nesse entendimento do que o Senhor ministrou dentro de mim. Esse é o momento em que realmente a fé, ela vai sair da teoria. Ela sai da teoria, porque você não tem onde se agarrar. Aquilo que vem de diagnóstico não é nada, na verdade, animador, e nem algo que te possa dar esperança, porque ele não me deu esperança nenhuma sobre a vida do Gustavo. E novamente ali está o Gustavo, o meu herdeiro, lutando por sua vida. A gente vê, como o propósito de Deus e as promessas de Deus vão se cumprindo, porque no estado em que ele chegou com traumatismo craniano, traumatismo pulmonar, quebrou o bracinho, quebrou o fêmur, ele teve parada respiratória. Então, queridos, o quadro dele era um cenário que realmente só mostrava a morte, Então, eu louvo a Deus porque Deus fez um grande milagre. Então, a partir desse momento, todos os dias, eu ia visitá-lo, assim como ia visitar a minha esposa e minha sogra, e eu impunha as mãos sobre aquela incubadora. Ali estava aquele corpinho pequenininho, 1 ano e 3 meses, um bebê lindo, mas todo escoriado, todo atado a faixas, entubado. Amados, é uma cena que pai nenhum tem estrutura para ver. E pela misericórdia de Deus, todo dia indo ali, ministrando sobre ele, impondo as mãos sobre o incubador e declarando o milagre, declarando aquela palavra que o Senhor me deu naquele dia, ali quando eu cheguei no primeiro momento. Então, fazendo uso da promessa, fazendo uso da palavra, entendendo que só Deus podia fazer esse milagre e trazer o Gustavo novamente à vida e trazê-lo pela bondade de Deus sem sequela, era o que nós profetizávamos, é o que eu profetizava. E Deus foi tão lindo que me deu a oportunidade de falar com outros pais, orar por outras crianças. Perdão. Então, às vezes, esses momentos vão te levar, na verdade, a você sair da zona de conforto e realmente expressar o poder de Deus, a grandeza de Deus. Mais à frente nesse testemunho vai haver relatos disso, de que esse momento que o Senhor me permitiu passar no vale, que eu orei por outras pessoas, tanto nesse hospital onde a minha esposa estava, Deus fez grandes coisas, e eu tive testemunho disso. E para você ter noção da abrangência
e de onde pode chegar um testemunho quando ele é narrado dessa forma que o Senhor colocou no meu coração para fazer, é maravilhoso, porque ontem mesmo eu recebi uma ligação de minha irmã comentando que ela passou um vídeo do nosso testemunho da situação do Gustavo, quando nasceu, que foi o capítulo 8, e isso serviu para um casal que está com um bebê nessa situação agora. Olha que coisa tremenda. E quando eu gravei o vídeo, eu até comentei, se você está nesse momento passando uma situação como essa, tenha fé no Senhor, creia que Ele pode mudar essa situação, essa circunstância e trazer um milagre, sobre o teu filho, tua filha, enfim. Então veja como Deus é lindo e Ele quer nos usar. Então a abrangência, o alcance é muito maior quando você usa essa plataforma. Então eu louvo a Deus por isso. O intuito dele é edificar vidas, é realmente testificar e falar dos feitos, assim como o Salmo 9, no verso 11. Cantarei louvores ao Senhor. Eu tenho que louvar o Senhor todo dia, pois eu preciso e eu tenho a necessidade de proclamar os feitos do Senhor. Quem sabe você tem que proclamar os feitos do Senhor na sua vida. Começa, você sabia, relatando para a sua família, sentando com os filhos, falando da vida, da caminhada de fé de vocês desde que o Senhor os alcançou. Então, esse alicerçar a família é a prioridade. Quantas vezes nós sentamos em família, no nosso devocional, nós temos hábito de fazer isso até hoje. Eu espero que você possa fazer isso com a sua família. Se você não tem filhos, faça com a tua esposa. Amados, é um culto familiar, é um momento seu, da sua esposa, dos seus filhos com Deus. Então isso não tem preço, esse alicerce, e isso que nos sustenta até hoje. Então quantas vezes nesses momentos nós recontávamos os feitos do Senhor desde quando o Senhor nos alcançou por Gustavo, e temos hábito de relembrar os feitos, os milagres. Volta e meia, nosso devocional em família, no tempo de oração, a gente faz isso. Às vezes a família senta na frente da televisão, fica até alta madrugada e dali vai dormir. Então, se quer ver alguma coisa, antes disso, desliga tudo, tenha tempo com Deus, alicerce a tua família no Senhor e na rocha preciosa, que é uma rocha inabalável, que onde realmente vai dar estrutura para a tua família, para de repente, um dia mal que possa surgir. Então, esse momento, amados, é um momento muito tremendo, porque cada vez que eu ia lá e orava pelo Gustavo, nós víamos alguma reação. Passados alguns dias, ele sai do coma. E a tremenda regeneração que Deus fez no Gustavo. Em poucos dias ele estava indo para a casa dos meus pais. Eu tenho que louvar a Deus pela vida dos meus pais, honrar os meus pais, porque eles deixaram tudo para fazer da casa deles uma enfermaria, para cuidar do Gustavo e cuidar da minha esposa. Então que o Senhor os recompense ricamente. Eu louvo a Deus pela postura, pela atitude e pelo coração aberto deles naquele momento, de parar tudo para cuidar da minha família. Então, Deus foi levantando todas as possibilidades e situações que eu precisava. Eu não tinha recurso naquele momento para pagar os hospitais por isso. Realmente, vocês vão ver que ao longo desse testemunho, que vai ter parte 3, quem sabe até 4 ou 5, os detalhes são tremendos em relação ao cuidado de Deus. Então, foi lindo ver o Gustavo sair daquela situação. Os pais que estavam ali ao redor puderam ver o milagre, constatar o milagre, ver milagre nos seus filhos também. Então a recuperação dele em casa foi tremenda. Logo estávamos tirando o gesso que colocaram no bracinho, na perna dele, e eu só posso louvar a Deus. Então o Gustavo teve essa passagem. Deus novamente livra ele do vale da sombra da morte. Deus realmente vai mostrando o propósito dele com a vida do Gustavo. E eu creio em Deus, que ao longo da vida dele isso vai se delineando e Deus há de usar muito ele para a glória do Senhor. Então, que se esse vídeo tem identificado, vai passando ele para que outros possam entender como esse Deus é maravilhoso e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, pedimos, sonhamos, enfim, Ele é tremendo. Deus te abençoe. Shalom.